Antes da beleza, existe o trabalho. Antes do perfume, o silêncio das estufas. Produzir rosas no Brasil é o encontro entre técnica, paciência e fé. É entender o tempo, o da natureza e o do coração humano. Olá, meu nome é Ruana, sou uma das produtoras das fazendas Dallas e Vega. Estou aqui para contar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa história. Eu sou engenheira agrônoma de formação, mas desde criança tenho a oportunidade de acompanhar o mundo da produção de rosas. O meu irmão e eu, trabalhamos hoje dando sequência a um negócio familiar. A fazenda Dallas iniciou os trabalhos na região de Andradas há 33 anos atrás. Foi uma das primeiras fazendas de produção de rosas aqui no município de Andradas. É um clima mais ameno, para a produção de rosas, o que contribuiu para que hoje o município seja o maior produtor de rosas do Brasil. No sul de Minas Gerais, entre montanhas e neblinas, floresce um dos centros mais sofisticados da floricultura brasileira. Uma tradição que se espalhou como uma rede viva de mãos e histórias. A família na Holanda nunca trabalhou com flores, Eles tinham tradição de trabalhos com frutas, com maçãs. E, na verdade, o início da produção de flores com o meu avô se deu realmente no Brasil. E para nós é muito mais do que só um legado de exemplo e de valores, mas uma paixão, que a gente adquiriu também pelo trabalho com flores, com rosas. A infância, assim, vamos trabalhar nas férias, Aonde nós vamos trabalhar nas férias? Vamos para o sítio, Vamos trabalhar com as flores. A floricultura brasileira nasceu do recomeço. De famílias que cruzaram o oceano em busca de futuro e encontraram no Brasil um território fértil para florescer. Aqui, a experiência europeia encontrou clima, solo e esperança. E dessa mistura nasceu o berço da flor brasileira. Vida nossa que a gente, do meu pai na época, sempre foi já em flores. Começou muito inovador na época também. Ele com mais um tio meu que lançaram a rosa, na verdade, no Brasil, em Olambra. Então a gente sempre teve uma relação muito grande com rosas. Então nossas produções eram primeiro tudo lá em Olambra. Depois a gente veio evoluindo e querendo buscar mais qualidade para poder exportar. E aí a gente foi para, em 85, 84, 85, a gente foi para a região de Munhós, onde a gente realmente conseguiu uma qualidade muito boa. E como nós tínhamos muito problema de acesso na região, a gente optou por, um irmão meu foi para lá e eu com outro irmão, nós optamos para vir para a região de Andradas. Então, a região de Andradas a gente começou em 92, então já vai fazendo 33 anos, aonde que a gente inicializou pela Fazenda Dallas. Depois a gente evoluiu, aqui do lado nós temos perto mais uma fazenda que foi um achado de topografia, uma região muito interessante, e abrimos a Fazenda Vega. E não satisfeito, um ano atrás a gente inicializou um novo projeto na Chapada Diamantina. Então, para buscar essa qualidade e um clima também muito similar ao que nós temos aqui no Nordeste, então isso é uma coisa peculiar, justamente também para a gente ver se consegue atender melhor o mercado nordestino, com frescor, com a qualidade, e conseguindo colocar a flor com uma dificuldade de deslocamento da flor menor para aumentar a qualidade da flor. O legado floresce quando vira futuro. A herança não é apenas a terra, é o compromisso com a vida que ela sustenta. Da flor que resistiu à pandemia, à água que retorna limpa ao solo, a rosa é, antes de tudo, permanência. O pior momento foi a pandemia. Eu acho que o momento da pandemia, esse blackout de tudo, eu acho que foi o momento mais crítico na produção, e não especificamente para mim, mas acho que acredito para todos os produtores de flores do Brasil. Tivemos um impacto muito grande nesse momento da pandemia. A pandemia, todo mundo em casa.
sem eventos, sem festas, sem o pessoal poder sair de casa. A flor, ela é um produto que se colhe todo dia. Não tinha mercado para todas essas flores que a gente estava colhendo. Então, você tem duas situações. Você tinha que jogar todas as flores fora, né? Não tinha mercado para flor. E nós tínhamos todos os colaboradores com a gente, né? A gente não sabia até quando ia. Então, para manter todos esses colaboradores ativos e mantendo para não ter a dispensa dele, então foi se cavando uma situação muito complicada financeiramente. Graças a muitas ações que foram feitas para realmente poder quebrar via varejo, a gente conseguiu pelo menos manter a cabeça, né, fora da água. Então conseguiu se manter respirando, mas realmente foi um momento, eu acho que os colaboradores, para todo o time que trabalha com a gente, ela se sentiu bastante crítico em todo esse momento. E o tempo, que antes era medido em colheitas, hoje se mede em gerações. Do avô que trouxe a ideia, ao filho que expandiu e aos netos que reinventam o que fazer. A história da família também é a história da flor brasileira. Tudo que você faz, né, desde o meu pai, tudo que você faz, a maior satisfação é esse momento, né, de você construir alguma coisa e que tenha essa sucessão, né? E que nem a Juana e o Jonas realmente vestiram a camisa, entenderam a produção, os desafios. O orgulho, com certeza, é a maior de todas, porque de conseguir transferir, nem meu pai conseguiu transferir para a gente, eu conseguindo transferir, eu me sinto realmente realizado. A beleza nasce de processos. A flor é leve, mas o sistema que a sustenta é de precisão. Aqui, a tecnologia e o afeto dividem o mesmo solo. É uma indústria viva, feita de pessoas. A produção de rosas é uma indústria, embora todos os processos, a maioria dos processos sejam artesanais, né, sejam feitos à mão, mas tudo é pautado em processos, procedimentos, controles de qualidade. Então, realmente é um processo, né, onde você está trabalhando com um ser vivo. Cada flor é única, né? Cada variedade é única, mas realmente você tem toda uma estruturação por trás, multidisciplinar, né? Onde você tem todo o manejo produtivo, a gestão da mão de obra, indicadores de desempenho, de qualidade e toda essa leitura necessária de mercado, né? De potenciais de novas variedades, de tentar inovar, né? Trazendo inspirações de produtos que já são tendência fora, né? Então é um trabalho que a gente busca fazer aqui de realmente seguir, né? Esse legado de inovação, de pioneirismo que a empresa tem, né? Desde a sua fundação. A produção de rosas é uma cultura intensiva, né? Nos exige 365 dias do ano, dedicação e presença, né? Então hoje, em média, nós temos 10 pessoas trabalhando, né, por hectare, o que corresponde hoje, entre as unidades Dallas e Vega, um conjunto aí de 300 pessoas, né, com empregos diretos dentro do nosso contexto de trabalho. Boa parte, né, da nossa equipe reside aqui próximo da fazenda, onde nós temos, né, um conjunto de casas e existe ali, né, essa disponibilidade da estrutura física que a empresa disponibiliza e realmente é um conjunto de pessoas onde existem já muitas famílias, né, onde famílias às vezes vêm de outras regiões do país para trabalhar aqui conosco. Existe o trabalho de plano de carreira, indicadores de qualidade, de produtividade, né, todos índices que fazem parte da nossa gestão, né, de desempenho, mas que também permite esse desenvolvimento profissional da equipe, né? Então a gente realmente trata como se fosse uma indústria. E temos clima, temos diversas situações que fogem do nosso controle, mas toda a nossa gestão ela é pautada, né, num método que diferencie, né, cada colaborador como único dentro do processo e com os seus resultados ali
individuais e em grupo de trabalho. Inovar é ter coragem de errar com beleza. Algumas flores florescem antes do tempo e o tempo as apaga. Outras esperam silenciosas até que o mundo esteja pronto para recebê-las. Assim nasceu a Dallas, uma flor que virou história. Aqui na nossa área de desenvolvimento de variedades, a gente mantém uma relíquia. Na verdade, a variedade Dallas, a primeira variedade que foi produzida aqui na Fazenda Dallas e a origem do nosso nome comercial. Então, nós mantemos aqui algumas plantas para lembrar aí essa história e por que o nome que nós definimos para nossa propriedade, assim como na Fazenda Vega nós temos a variedade de rosa vermelha Vegas, que também deu origem ao nosso nome comercial. Então aqui a gente tem a nossa área de desenvolvimento de novas variedades, local onde a gente coleta variedades de diversos breeders e inicia o processo dos nossos testes de manejo de produção. Então, geralmente, temos plantas aqui em diferentes estágios de desenvolvimento, devido a momentos diferentes que plantamos essas variedades. E os testes, eles duram pelo menos de 2 a 3 anos, onde a gente faz todo esse comparativo de como a planta se comporta em diferentes épocas do ano, principalmente no inverno, no verão, como que é esse histórico de produtividade da variedade e também como é o comportamento de durabilidade para o consumidor final. Claro, também como que é a resposta ao mercado em relação à cor, à forma, e é um processo ali muito encantador, né? Hoje nós mantemos cerca de 100 variedades diferentes que são testadas por aqui e hoje já temos 33 variedades diferentes de rosas que são produzidas em escala comercial, mas sempre estamos antenados, né, em trazer novas possibilidades e novas formas e cores para o mercado. Nas mãos de quem entende o silêncio, a flor se revela. Sueli não cultiva flores, cultiva sentido e faz do trabalho um gesto de fé. Entre as estufas e o tempo, ela aprendeu que a beleza não é feita para durar, mas para lembrar que a vida vale ser cuidada. Meu nome é Sueli, eu trabalho aqui com conhecimento das plantas há 27 anos, onde eu me sinto assim em casa, porque aqui eu não sinto assim que eu sou uma funcionária, é diferente dos meus patrões. Aqui a gente se sente uma família. E eu trabalhei muito tempo, trabalhei desde os 7 anos, trabalhei com café, trabalhei com cana, mas aonde eu encontrei alegria, satisfação, de ter desejo de melhorar, fazer o serviço cada dia melhor, foi trabalhando com flor. E quando eu comecei a trabalhar com rosa, eu vi como que o mundo é diferente, porque às vezes a gente pega uma flor na mão, mas a gente não sabe o significado da planta, a gente não sabe de onde veio aquela rosa. E trabalhar com rosa é trabalhar com ser vivo, né? Todo dia a gente tem uma surpresa, a gente trabalha, é como se você tivesse vários filhos e cada um tem uma natureza de um jeito, um gosta de comer uma coisa, outro gosta, a rosa também é a mesma coisa. Tem rosa que gosta que trabalha baixo, tem rosa que gosta de trabalhar alto, tem rosa que gosta de dobra, tem rosa que não aceita dobra. Então, no dia a dia, a gente vai se falando com a planta como se a gente estivesse convivendo, trabalhando com uma pessoa do lado da gente. Mas, ao mesmo tempo, é uma planta, é um ser vivo, entendeu? Hoje é tudo para mim. Quando eu comecei a testar a variedade Keystone, no início foi assim, meio trabalhoso, porque eu encontrei ela assim por acaso e me chamou a atenção. E eu levei para a Ruana ver. A Ruana, dona Sueli, vamos fazer uns pezinhos, vamos ver o que dá. Aí eu enxertei, eu mesma fiz alguns enxertos e veio, mas veio haste muito curta, então não valia a pena trabalhar. E eu novamente arranquei aquele pedacinho, plantei de novo e comecei de novo. Aí veio umas hastes um pouquinho melhor, eu acho que a natureza entendeu que eu estava insistindo. Aí a gente foi aumentando uns pouquinhos, e deu certo que foi para a hidroponia. Quando foi para a hidroponia, aí a gente fez um canteiro. Aí neste canteiro Deus abençoou, que isso abriu como se fosse aqueles girassol no canteiro, que chamava a atenção de todas as pessoas que trabalhavam aqui mesmo, ficavam encantadas com ela. E hoje existe aí
vários clientes, né, que trabalham, que amam ela, e eu também sou apaixonada nela. É minha filha, todas elas aqui, eu amo todas elas daqui, mas a Keiston me deu uma lição de vida, né? Para mim é a variedade que me deu incentivo para viver, incentivo para lutar, não desistir. Eu e mais alguns profissionais do sítio, a gente faz esse trabalho desenvolvendo essas variedades para que os clientes recebam aí qualidade, né? Receba carinho, ver que a gente faz com amor, para que eles também possam receber isso lá e levar esse amor para frente. Então é isso que a gente faz aqui dentro, e assim como a Keiston, eu quero ainda desenvolver muito mais variedade aqui dentro. Eu quero um dia, né, ter aí, que a Ruana hoje ela tem 30 e poucas variedades, nossa, lá no Dala ela tem 60 variedades e passou pelas mãos da Dona Sueli. Eu quero conseguir isso, eu quero chegar, né? Por mim, planta tudo, mas não pode, mas eu quero desenvolver cada dia variedade, mais variedade nova, para que sempre tenha qualidade. Eu tenho um ditado que se diz assim: igual tem bastante, melhor todo mundo quer ser. Então eu tento ser diferente, eu tento trabalhar com as minhas plantas diferentes. Antes de florir, a planta precisa respirar. Cada dobra, cada folha, cada pausa constrói o pulmão que sustenta o ciclo. É um aprendizado silencioso. O tempo ensina e o produtor escuta. Aqui é a nossa área de desenvolvimento, de produção de mudas. Então aqui nós temos uma muda de cavalo, né, o nosso porta-enxerto recém-preparada, onde ela vai iniciar o processo de enraizamento. Então esse processo ele vai levar aqui em média mais ou menos 4 semanas, onde a gente vai ter, né, mudas que vão estar prontas para iniciar o processo de plantio a campo. Após o plantio a campo, a gente também espera um período mais ou menos de 4 semanas para poder fazer o processo de enxertia da variedade que vai ser produzida comercialmente. Após 4 semanas, nós temos aqui o porta-enxerto pronto para ser plantado a campo. A gente já tem aqui a formação das raízes e já está próximo aí da etapa de plantio. Essas hastes, elas são o material da variedade que nós faremos o enxerto no porta-enxerto que a gente viu ali na nossa estufa de propagação. Então a gente prepara, né, as hastes retirando as folhas, e aí após vai ocorrer, né, o processo de enxerto em campo. Então em campo, quando o processo de enxertia for ocorrer, o profissional que realiza o processo, ele retira essas borbulhas aqui que nós estamos vendo e inocula no porta-enxerto. A partir dessa geminha aqui vai se desenvolver uma nova planta. Esse material, no caso, a gente está preparando, né, uma variedade que a gente produz aqui no Dallas, a Everhead, e a gente está preparando esse material para envio para a propriedade de Piatã. Então aqui a gente tem um porta-enxerto, que nós vimos ali no processo de enraizamento. Nós vimos a retirada das folhas para preparo das borbulhas. E aqui a gente já vê com a fita a borbulha inoculada aqui no porta-enxerto. Então no processo inicial de desenvolvimento das plantas, é muito importante que a gente mantenha essa área foliar do porta-enxerto de início para que seja o aporte de energia para o desenvolvimento de qualidade, né, e vigor das novas brotações que estão vindo da variedade que a gente está desenvolvendo a campo. Após o desenvolvimento da brotação inicial, a gente substitui a massa foliar que a gente tinha do porta-enxerto por nova massa foliar da própria variedade. Então as primeiras brotações que aparecem, a gente sacrifica, retirando o porta-enxerto, mas fazendo uma nova dobra, para que a partir dessa energia venham realmente as brotações que vão se tornar colheitas. Então aqui, por exemplo, a gente já tem uma área foliar determinada,
Provavelmente algumas outras hastes elas vão ser sacrificadas para fazer esse pulmão, essa saia, e outras hastes elas já começam a iniciar o processo de colheita daqui a algumas semanas. Mas são 6 meses para que todo esse desenvolvimento aconteça e que a gente possa iniciar esse processo de colheita e de apresentação da variedade para o mercado. O processo não acaba na colheita. É necessário ter o mesmo cuidado com a flor mesmo depois de colhida, para garantir que o cliente receba exatamente o que foi prometido a ele. Então hoje o nosso processo de colheita, classificação e embalagem, ela acontece de modo simultâneo. Ou seja, ao passo que nós estamos desenvolvendo a colheita a campo, a gente já está classificando e embalando essas rosas para serem disponibilizadas para o mercado. Então é algo que acontece já nas estufas, ao contrário de outros locais que existe um local específico para se processar essas flores. Nós fazemos esse trabalho junto a campo para que a gente tenha ainda mais frescor do nosso produto para os nossos clientes, mas também essa integração entre as equipes de trabalho, onde a gente consegue uma maior interação em relação à padronização, definição do ponto de colheita, menos danos mecânicos em todo o processo. Além do frescor, né? Porque essa flor a flor de hoje ela já está em solução de conservante, ela já está condicionada em câmara fria, pronta para disponibilidade aí do mercado. Então ela possui as medidas, onde ela aloca o coxinho dela e ela faz a montagem de acordo com a qualidade das hastes e o padrão de tamanho que ela está embalando. Ela possui a referência do espelho, sempre para poder olhar o nivelamento e a padronização de ponto, que é algo muito importante que a gente preza. Ela já faz o corte dos pezinhos, ela já faz o acondicionamento na embalagem que a gente direciona o produto para o mercado e já acondiciona o nosso maço no cesto, que ele vai ser comercializado, e aonde também já existe uma água apropriada, com a solução adequada de pós-colheita, para que tenha a manutenção da qualidade do produto aí até o consumidor final. Então, algo interessante para comentar a respeito da colheita de rosas é que quando nós andamos pelos canteiros, nós encontramos aqui flores que elas vão ser colhidas em diferentes momentos aí ao longo das semanas. Então, por exemplo, quando a gente vê esses botõezinhos aqui, mais ou menos em formato de uma ervilha, em formato aqui de um feijãozinho, para essa época do ano, são botões que nós devemos colher na referência de mais ou menos 20, 25 dias, né? Então é um processo que todos os dias a gente precisa caminhar por todos os canteiros e definir o ponto ideal de colheita. Toda a nossa equipe ela segue uma referência de cartilha de pontos, onde a gente coloca as referências de pontos que eles podem trabalhar de acordo com alguns dias da semana, sendo sempre a nossa referência ideal aqui o ponto 2, né? E existem as variações que são as variações de tolerância que podem ser trabalhadas aí para envio do produto para o mercado. A definição do ponto de corte ele é muito importante para que a gente garanta uma apresentação adequada do produto para o cliente, mas também uma abertura adequada para o cliente, né? Então, é o andar todos os dias e o olhar de botão a botão para poder verificar a referência correta de colheita. Hoje, a capacidade média de colheita da nossa equipe operacional é em média de 200 hastes de rosas por hora. Então, todo esse processo artesanal caminhando por canteiro e essa faixa, né, de quantidade média colhida por hora. Além da definição do ponto ideal de colheita, a gente também precisa verificar o local correto para se fazer a colheita, porque existem vários critérios de manejo que a gente precisa seguir no momento da colheita. Então, algo bastante detalhado, que envolve muita atenção e muita capacitação constante da nossa equipe. O futuro da floricultura é circular. Nada se perde, tudo retorna, renova, floresce de novo.
Entre tradição e tecnologia, a rosa segue sendo o elo entre o humano e o natural. É o mesmo gesto, repetido por gerações, mas agora com novas ferramentas, novos propósitos e a mesma verdade: cuidar da vida. Olá, meu nome é Jonas, eu sou um dos pioneiros em idealizar esse método de produção em sistema semi-hidropônico, que é na utilização de substrato. A gente não utiliza mais o solo como meio de produção. E nesse método aqui, onde nós estamos, ela está em cima de calhas suspensas, é onde você consegue uma ergonomia melhor para as pessoas trabalharem, né? Porque a flor sempre está mais na altura para fazer o corte. E também sempre pensando não só em pessoas, mas pensando também no meio ambiente. Aqui a gente trabalha com recirculação de água. Então toda a água em excesso que a gente fornece, ela retorna para a caixa de novo e ela é reutilizada. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, ó, dá para você até ver a água retornando pela tubulação, ó. Não sei se às vezes dá para ver, mas dá para ouvir a água caindo. Então toda essa água retorna para a caixa, né? Então todo o fertilizante e a água é reutilizada, onde gera uma economia assim de 30% a 40%, hoje pelos meus cálculos. E como hoje em dia o mundo está cada vez mais competitivo, a gente sabe que a gente tem que produzir mais com menos recursos, né? Então é onde a gente optou por esse sistema, onde a gente consegue mais produtividade e mais qualidade. Ou seja, eu utilizo menos recurso e produzo mais, ou eu coloco o recurso em cima e a produção aumenta, né? E é onde a balança nesse mundo competitivo se torna equilibrada. Hoje em nossas roseiras a gente sempre preza um controle mais natural, né? Um controle mais orgânico. A gente utiliza muito extratos naturais de plantas, que são repelentes ou que promovem algum controle em cima de pragas. Mas é sempre tentando visar em tecnologias mais naturais e amigáveis ao meio ambiente. A gente sabe que muitas vezes, por um motivo ou por outro, é mais difícil o controle, mas sempre buscando novas alternativas orgânicas. Hoje a calha que a gente utiliza é esse tipo de calha aqui, né? É uma calha que hoje o pessoal utiliza muito para plantio de tomate, né? Aqui você consegue ver o substrato, ó, que eu não utilizo solo, ó. Eu utilizo um tipo de uma areia especial, né, como substrato, onde a planta retira a água e os nutrientes. E aqui por baixo tem um outro canal, que é todo o excesso de água que eu forneço para elas retorna e eu reutilizo elas, né? Com isso eu consigo realmente melhorar bastante a questão nutricional e o fornecimento de água para elas. E igual eu já comentei, né, a gente consegue uma redução aí de 30% a 40% na redução de água e redução no uso de fertilizantes. Da enxertia ao corte, da estufa ao mercado, da raiz ao coração. A rosa é muito mais do que se vê. Ela é o resultado de gerações que acreditam que a beleza é um ofício. Um trabalho diário, feito de paciência, técnica e amor. Nos bastidores dessa flor, a ciência, a fé, a persistência. Há o toque humano transformando o tempo em beleza. A cada haste, uma história. A cada flor, um pedacinho de quem a fez florescer. E no fim de tudo, quando o botão se abre e o silêncio se instala, é como se a própria natureza dissesse: a beleza também é trabalho.